Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar mais alguma coisa importante, tá? Sobre espionagem, magia negra e conspiração, tá? E primeiro eu queria falar sobre que eu fui verificar meu CPF aqui e tá registrando que ele está irregular, né? Que o meu CPF está irregular. E por quê? Não sei, né? O CPF não serve pra porra nenhuma, né? Só serve pra você digitar o númerozinho lá no quadradinho quando você tem que registrar algum documento, alguma coisa, né? Não sei por que que tá irregular, né? Eu não tô devendo nada pro CPF, né? E só queria falar sobre o seguinte, tá? Que a respeito desse negócio do CPF, né? Você tem que ter um documento de CPF, né? Título de eleitor, tem que ter um documento de identidade, tem que ter uma porrada de coisa, tem que estar atualizando, né? E aí você é obrigado a votar também, né? Eu não sei para que isso daí, né? Por que que você tem que estar sempre pagando por um documento, tem que estar atualizando ele, né? Eu não sei qual é a serventia disso daí. E também o seguinte, né? Por exemplo, se você ganha R$ 1.000 por mês, né? Para você pagar o valor do CPF, 200 paus e alguma coisa lá que tem que pagar para poder você manter o CPF. Não vai te servir para porra nenhuma, consegue entender? Para você não é de serventia nenhuma, é somente um número, consegue entender? E você vai ter que, mano, tem que pagar 200 paus por causa desse número aí, né? E para quem ganha R$ 1.000 por mês, é 200 paus, quer dizer, 20% do seu salário. Mas para um indivíduo que tem dinheiro pra caralho, pagar vai ser como se ele estivesse pagando por R$ 2. Poderia ser mais caro para quem tem mais dinheiro, tá? Ou então ser mais barato para quem não tem, né? Até porque é somente uma porra de um número, consegue entender? Ok? Significa que se você tá ganhando R$ 1.000, você tá pagando bem mais caro, né? Por essa merda. Enquanto outras pessoas não estão pagando porra nenhuma com isso daí. Brincadeira, ok? Outra coisa que eu quero falar pra você, que é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então, vamos lá. Aquilo que encosta a cu no seu olho, tá? Não é considerado gente, tá? Isso daí não é gente, tá? Não é considerado gente, não é cidadão, não é civil, é inclusive uma ameaça à sociedade, tá? Primeira coisa que você tem que entender, tá? Esse é o raciocínio que eu quero falar pra você. Só eu tenho mostrado isso pra você, tá? Desde 2010. Eu sou o primeiro a mostrar. Sou inclusive o único, tá? E o que eu vou mostrar pra você aqui agora é o seguinte. A maneira como as coisas funcionam no mundo, tá? Essas pessoas, tá, que são da televisão já sabem, tá? Quem é da televisão, do rádio, das igrejas já sabe, tá? Havia até pessoas assim que trabalharam muito tempo na televisão, não sabiam e começaram a saber, tá? Mas você tem que entender e começar a expressar a respeito da existência dessas coisas, tá? Já de uma vez por toda como as coisas são, tá? Consegue entender? Por quê? Porque você ainda está envolvido, tá? Sobre a ideia de que você... Eu já expliquei num outro vídeo, inclusive há um tempo atrás aí. Você está envolvido sobre a ideia, tá? De que você anda na rua, você trabalha, né? Você tem a polícia que trabalha para a segurança pública, né? Mas não é nada disso que as coisas funcionam. Funcionam completamente diferente, você consegue entender? Na verdade, originalmente essas coisas começaram a funcionar assim. Mas os grupos que foram se apropriando e se tornando donos disso daí, eles vieram com doutrinas completamente o contrário, tá? E então eles começaram a jogar esses raciocínios na sociedade. E esses raciocínios são decadentes justamente da ideia da sociedade corrompida. Por exemplo, quando as pessoas falam contra o governo, tá? E contra o sistema, existe um grupo de indivíduos cínicos, tá? Que quando eles falam contra o governo e falam contra o sistema, eles não estão falando contra essas coisas. Eles estão falando justamente da parte que seria o correto acontecer. Por exemplo, existir polícia, ter polícia, ter até mesmo médicos, tá? Ter uma série de coisas na sociedade é completamente normal. A questão é que quem está à frente e as doutrinas
e a maneira como as coisas são conduzidas, isso daí que é o errado. Você consegue entender? Então, o raciocínio é o seguinte: cada coisa que eu falei aqui é meu. A sociedade, tá? A sociedade organizada e a sociedade desorganizada. A sociedade entregue à sua própria vontade. O que acontece no mundo moderno, tá? É o seguinte: um grupo que veio do mundo desorganizado, do mundo decadente, se tornou progrediu na sociedade organizada e junto com a sociedade organizada. E aí esse grupo, ao ter se tornado pessoas sociais, ou seja, até eles terem chegado até a existência social, eles trouxeram doutrinas, tá? E originaram doutrinas que são justamente do mundo decadente e estão fazendo esse mundo social funcionar justamente de maneira decadente, ou seja, tudo bem arrumado, tá? Mas completamente decadente. Consegue entender o que eu estou falando? Então, o que eu quero colocar para você é o seguinte: quando você vê esses indivíduos da televisão falando em podcasts, tá? Seja de direita, seja de esquerda, seja pessoas que falam dos pobres, que falam do anticomunismo, que falam do comunismo, que falam disso e daquilo, tá? Esses indivíduos, eles sabem, tá, que existe uma grande sociedade criminal mandando no mundo, você consegue entender? Mandando nos bairros, mandando na televisão, mandando no rádio, consegue entender? Funcionando junto com isso daí. Por exemplo, o rádio. O rádio é uma sociedade extremamente criminal, tá? Para você entender, tá? O rádio é extremamente criminal, a televisão, tá? Ok? As igrejas evangélicas, tudo isso daí, tá? Ok? Ou seja, esses caras sabem, tá? De um esquema que liga, tá? O certo com o errado, tá? E o governo com o crime, tá? E que liga pessoas que exercem funções públicas com informais, com determinados indivíduos honorários. Não sei se você percebeu essas três comparações que eu fiz, por exemplo. Que junta o certo com o errado, ó, o certo com o errado. Pessoas que têm funções de formais públicas com indivíduos que pagam de honorários fazendo o mesmo serviço que eles, tá? Ok? E de pessoas que são que você diz que é civis, mas na verdade são bandidos, tá? Que estão como responsáveis, estão mandando, tá? Até mais do que aquilo, tá? Que está incumbido de mandar. Porque eu não estou fazendo aqui nenhuma propaganda de que somente pessoas que têm credencial e que têm reconhecimento do governo, tá? São pessoas que devem ser considerados. Isso daí é um outro assunto, consegue entender? O que eu estou falando é que o errado, tá? O errado está mandando, está mandando o errado, tá? E verdadeiros vagabundos, tá? Estão fazendo as coisas mais assim ruins contra as pessoas. E esses caras estão achando isso completamente normal, você consegue entender? Eles estão achando completamente normal, porque isso está organizado de maneira que eles estão estruturados em cima disso daí. Eles estão vivendo em cima disso daí, tá? E eles estão vivendo alicerçados em cima de tudo isso daí. E então eles cinicamente se apresentam, tá? Como se eles fossem igual a você. Consegue entender? Ou seja, você está dando audiência a pessoas, tá? Agora eu vou rolar um pouco para baixo. Como tá aparecendo a imagem de um cara que representa a parte da direita, tá? Ok? Agora eu vou colocar a imagem de um cara que representa a imagem da esquerda, tá? Um outro comentário que eu fiz para você é o seguinte, tá? Eu já falei que, por exemplo, esse sujeito que está aparecendo aí, ele não é um civil, você consegue entender? Por todo esse raciocínio que eu falei, você consegue entender? Ó? Da mesma forma que o outro que estava aparecendo aí, ele não vive, tá? Consegue entender? Ele vive já entendendo como é que as coisas funcionam. E ele vive alicerçado numa situação que é extremamente decadente, consegue entender? Só que a ideia é o seguinte: esse tal desse outro que estava aparecendo aí é como se ele fosse assim, ele representasse o outro lado, então a coisa, mas não é isso, consegue entender? A ideia é de ele funcionar junto mesmo, consegue entender? A ideia é de que ele está funcionando junto. Você está pensando que ele está isolado disso daí, tá?
em que ele está na parte dele e outras coisas estão funcionando, mas na verdade ele está funcionando extremamente junto com isso daí. Na cara de pau mesmo, você consegue entender? Na cara de pau mesmo ele está funcionando junto com isso daí, tá? Ok? Ou seja, são esses cus que encostam no seu olho, tá? Isso que encosta o cu no seu olho, tá? Isso é crime organizado, para você entender, tá? Ok? Preste atenção. E esse tal desse sujeito que está aparecendo aí, tá? Ele é como se fosse um civil. É como se ele fosse, inclusive, pelo tipo de partido que ele toma, ou seja, o público que ele toma, que eu nunca parei para ouvir nada desse sujeito aí. É como se ele pegasse a parte assim, ele é um representante civil. E se provavelmente você chegar para ele e falar assim, você é um representante civil, né? Ele, sim, claro que sou um extremo representante, muito pelo contrário. Ele é um representante justamente da parte criminal, ok? Consegue entender? Não, você vai dizer então que mendigo, moradores de rua são criminais? Eu já expliquei para você. Quando os esquerdistas eles se apresentam como representação civil, mas os civis não fazem parte do esquerdismo, tá? Os civis nem raciocinam como o esquerdismo, eles têm que doutrinar esses civis, tá? Para pensar igual a eles, consegue entender? Para pensar criminalmente como eles. Como eu falei, o outro que apareceu aí, ele está numa casta acima, ele representa uma casta acima, e a casta criminal está servindo de sustentáculo para ele. É como se fosse assim um alicerce, assim, uns alicerces assim, todos contaminados com uma peste, assim, consegue uma peste radioativa, um alicerce. E você está vivendo entre, por exemplo, é como se fosse uma construção assim de segundo andar assim, e no meio não tem nada ali, não tem nada, mas a construção está só no segundo andar com seus 4 alicerces ali. Esses 4 alicerces estão empesteados de radiação, tá? E de alguma coisa pestilenta ali. E você que é o civil está vivendo junto com isso daí. É isso daí o raciocínio. Então, esse tal outro que estava aparecendo aí, ele está vivendo em função e como beneficiário de tudo isso daí. E você que é o civil está dando audiência para ele. E ele na cara de pau está tentando encobrir isso e está usando isso a favor dele, está curtindo com a cara, tá? De qualquer coisa que está questionando o fato de eles. Presta atenção que o outro raciocínio. Agora imagine que essa propriedade aí tem um sistema sanitário cuja merda que eles cagam ali de cima cai tudo em cima de determinadas pessoas civis. Só algumas pessoas vão ser cagadas pelas merdas, tá? E perversidades que eles estão fazendo. E essas pessoas estão protestando contra a parte de cima. E quem são? Por enquanto só eu, cara. Só eu, tá? Ok? Por quê? Porque esse grupo de cima tem uns culhotes puxados por um partido de pessoal que se encosta para o lado da direita. Você consegue entender? Por quê? Porque eles estão em cima. Então, estão em cima. Presta atenção. Esses não são mais civis. Eles já se misturaram com o movimento da direita ou com a esquerda. Então eles sabem que esses 4 pilares não vão ser desfeitos, consegue entender? E essa construção que está em cima ali vai continuar ali. Então estes cínicos, tá, sendo tão safados quanto eles, consegue entender? Sendo tão safados quanto eles, estão ali puxando mesmo o saco desse pessoal para eles se beneficiar, enquanto eles estão cagando em cima de determinadas pessoas, tá? Tripudiando mesmo, tá? Como se eles tivessem o direito. E caminhando juntamente com esses 4 podres alicerces que simbolizam esses cus encostados no seu olho, tá? Ok? E os tais dos esquerdistas é como se fosse um movimento para eles puxarem pessoas, como se fosse assim uma outra construção do lado assim, uma construção mais inferior, tá? E eles tivessem que, poxa, a gente não tem ninguém do nosso lado. Então eles têm que granjear esses civis que estão sendo cagados por esse pessoal da suposta direita aqui que eu falei. E aí o que acontece? Ao fazer isso daí, eles fingem que eles estão trabalhando com os civis e a favor dos civis, mas é mentira, tá? Eles estão trabalhando a favor desses 4 alicerces, desses 4 cagados alicerces que eu falei aqui. Consegue entender? Não sei se você entendeu o raciocínio, tá? Por quê? Porque nas doutrinas... Porque é um esquerdista. Os esquerdistas é o que? É roubar o que é dos outros, fuder a mulher dos outros, consegue entender?
tudo é de todos, nada é de ninguém. Não, se você tem uma, você não é indicado. Por exemplo, um dos raciocínios desse sujeito aí mesmo, eu vi ele falando, tá? É o seguinte, por exemplo, é a ideia de que uma pessoa, no caso, seria mais digna para estar numa posição que outra pessoa está. É meu isso aqui, tudo isso aqui é meu. Preste atenção, quer ver? Tudo isso aqui é meu. Continua dando audiência para eles, eu estou falando. Continua dando audiência para esses dois criminosos aqui, ó. Ok? Vão matar os filhos de vocês e fuder as noras de vocês. Ok? Esse aí mesmo que está aparecendo aí. E esse aqui também. Tá? Ok? Preste atenção para você entender. Eu não sei se você está ouvindo no fundo aqui uns sons assim meio bandidais aqui, comendo solto aqui. Ok? Tá? Para você entender. É isso daí que está por trás deles, ok? Vou te falar aqui uma coisa agora, para você entender, ó. Para mim concluir esse raciocínio. Aqui, ok? Significa o seguinte, um dos raciocínios dele é o seguinte, por exemplo. Vai te parecer razoável o que ele vai falar, mas eu vou mostrar aqui a farsa para você. Que eu nunca aprendi nada com ninguém. A ideia é o seguinte, por exemplo, vou colocar de uma maneira para você entender, ó. É como se uma pessoa está estabelecido num lugar, numa determinada posição. Que tudo isso aqui é meu. Que eu nunca parei para ouvir esse sujeito. No que é meu é tudo meu. Imagine que uma pessoa está estabelecida sobre uma determinada posição pública. Essa pessoa está ali. Ele vai julgar essa pessoa e falar assim, peraí, essa pessoa não me parece condizente com essa função que ela tem. Aí ele vai sugerir que determinada outra pessoa é mais indicado. Essa pessoa aqui é mais indicado para estar no lugar dessa pessoa aí. Né? Aí se você provavelmente testar e ver e falar assim, sim, essa pessoa parece mais capacitado para essa posição. Pareceu razoável para você, não é? É meu. Isso aqui, tudo que eu estou falando. Pronto, agora eu vou explicar para você como é que é na prática essa situação aí. Tudo isso aqui é meu! Ok? É isso daí, ó. Por exemplo, o Jorge Rodrigues está aqui com um trabalho que é todo dele. Sempre, cada palavra aqui é meu. Tudo isso aqui é meu. E eu estou com aquilo que é meu. Pronto. Mas esse vagabundo que encostou o cu no meu olho, ele é um indivíduo todo cagado, mentiroso, ó. Um indivíduo mentiroso, ladrão, trapaceiro, assassino, mentiroso. Mas ele é envolvido com influência, como esquerdista e como direita. Consegue entender? Então ele julga que aquilo que está com o Jorge, esse indivíduo não é digno de ter isso aqui. Eu não achei digno com isso. Ele não faz a vontade da opinião pública. Ele não agrada a maioria. Ele não faz bem para a economia. Né? Eu não percebi assim vantagem nele não. Então esse vagabundo aqui, ó, que esse cagalhão que encosta o cu no olho dos outros, ele vai roubar isso aqui e vai falar, não, é melhor que fique aqui com a gente aqui assim. Pronto, a gente já tomou uma decisão aqui, é melhor que fique aqui com a gente. Fica dando audiência para eles, ok? Tudo isso aqui é meu, ok? É isso daí que significa as ideias que esse cara joga, que vão agradar bastante você, teoricamente falando, mas na prática significa isso daqui que eu falei, tá? Só quem mostra sou eu, tudo isso aqui é meu, ok? Que eu nunca parei para ouvir esse sujeito aí. Então na prática significa isso, consegue entender? Por exemplo, um indivíduo que é um cagalhão, invejoso, mentiroso, ladrão, trapaceiro. O mesmo critério funciona aqui também, sim. Por exemplo, ó, invertendo a situação aqui, por exemplo, significa que você é dono daquilo que é seu, mas não. Tem um grupo que está pagando mais caro para eles, consegue entender? E tem direito de passar a mão naquilo que é seu, de roubar. Aí pronto, eles vão passar a mão naquilo que é seu, ok? Então tudo isso aqui é meu. Nunca aprendi nada com esse vagabundo. Ok? Ok? Percebeu? Eu já falei pra você que, por exemplo, se você está aqui e um indivíduo coloca esse vagabundo falando aqui atrás de você, eles estão ouvindo aqui. Você está aqui trabalhando, aqui ocupado com aquilo que é seu. E eles fingem que você ficava ouvindo tudo desse sujeito aí. Ok? São extremamente mentirosos, tá? É isso daí, roubar o que é seu, mano, ok? Roubar, passar a mão no que é seu e tirar você daquilo que é seu, ok? Ok? Consegue entender o raciocínio? É isso daí, tá? Porque a princípio vai parecer razoável, na verdade, você questionar que uma pessoa está num determinado lugar,
Quando é uma função pública, quando é um posto público, você ainda pode questionar, né? Mas se é particular, você não pode questionar, porque aquilo ali não é seu, ok? Na verdade, isso é bastante relativo. A questão é que essas doutrinas já vêm prontas. Esse sujeito ele não fala essas coisas simplesmente por um raciocínio dele, não. Tá? Ele vem todo montado com as ideias da questão. Consegue entender? Ele vem todo estudado para falar isso daí. Então, quando ele passa o raciocínio, que eu até já expliquei para você, tudo isso aqui é meu. Eu já expliquei para você, por exemplo, se você provavelmente pegar os ensinamentos de Karl Marx, tá? E você observar algumas ideias que ele jogava, eu não tô falando a favor porque eu não conheci o cara, entendeu? E não vi as ideias dele. Mas por quê? Porque eu imagino que o tal do Karl Marx, tá? Ele tinha um sentimento de indignação com a sociedade estabelecida. É meu tudo isso aqui. Eu acredito que o tal do Karl Marx, tá? Ele tinha uma indignação com a sociedade estabelecida, tá? A tal ponto que ele dedicou algumas ideias extremas assim. Ele queria acabar com aquilo ali. Tá? Então ele não queria ponderar nenhum tipo de valor daquela sociedade ali. Então eu acredito que ele foi até o extremo mesmo nas ideias dele. Seria o ponto reprovável. Tá? Mas se você provavelmente analisar algum raciocínio da parte dele em relação a algumas coisas, tá? Ele provavelmente não propôs o que é feito com a doutrina dele. Você consegue entender o raciocínio? Por exemplo, o cara de repente coloca uma ideia como a ideia deste idiota aí que ele falou. Ele fez uma questão de que a pessoa está estabelecida numa posição e por alguma razão outra pessoa estaria mais indicado para aquilo ali, né? Mas na verdade, isso daqui é meu! Ok? Ele estaria. Aí você pensa como razoável, mas na prática o que eles estão fazendo é um meio de eles irem minando uma pessoa, tirando uma pessoa de circulação, passando a mão no que é de outra pessoa. Você consegue entender o que eu estou falando? Automaticamente eles analisarem, poxa, eu já tenho essas ideias, por exemplo, a questão da emulação que eu venho mostrando sempre, por exemplo. Uma pessoa chega e fala, olha, eu tenho isso aqui. Aí um outro indivíduo, eu também tenho aqui, ó, eu sou melhor que você. Ele já entra numa disputa. Entre ele, que tem eleitorado, que é corrupto, que é mentiroso, que é ladrão, trapaceiro, e você, vai dar a ele. Ok? Consegue entender? Você consegue entender o que eu estou falando? Então é isso daí. Então, o que eu quero mostrar para você, tá? É um grupo, tá? Grande de pilantras, tá? De pilantras, de trapaceiros, tá? De trapaceiros, de assassinos, de sanguinários, de feiticeiros que praticam magia negra no seu olho, de espiões do seu computador. Você consegue entender? Ok? E invertendo o raciocínio, tá? Porque, por exemplo, olha, ô Jorge, esse cagalhão que está encostando no seu olho, ele é antimarxista, ou então ele é anticomunista. E então provavelmente eu tô falando só merda aqui até agora aqui. Então provavelmente tem alguma coisa de bom pra caralho nesse negócio de machismo e de comunismo. É isso que eu tô querendo colocar, tá? Ok? O que eu tô querendo colocar para você, tá? É que existe uma quantidade muito grande de pilantras, tá? Que estão disputando espaço, você consegue entender? E somente eu tenho falado isso, tá? Inclusive nas minhas frases lá você vai ver isso bastante, tá? Ok? A respeito disso que eu falei que tem só eu, no mundo inteiro, ok? Consegue entender por quê? Porque de um lado tem um determinado indivíduo que apresenta a sua razão e do outro tem o outro. Consegue entender? E esses dois lados são dois lados pilantras, são dois lados impostores. Por exemplo, continua dando audiência isso daí, tá? Comunismo e anticomunismo, continua promovendo comunismo e anticomunismo, vai ser um boa nerd, um vagabundo desse que vai ficar mandando em você, vai ser um boa nerd, vai ser um cu David, vai ser um vizinho do crime organizado, um evangélico que ganha dinheiro de coisa ilegal mandando em você, tá? Ok? Um manjador de piroca espionando você, esperando você tocar uma punheta para incriminar você com a questão da peidofilia, ok? Por aí vai, tá? Ok? Eu já falei, tá? Nenhuma sociedade nunca vai progredir, tá? Enquanto tem cus encostado no olho dos outros sendo contado como civil, tá? Mas não vai, mas nunca, tá? Nunca vai progredir, tá? Enquanto existe um furingo praticando magia negra em alguém, isso daí sendo contado, fazendo opinião pública e botando a mão no pescoço decidindo, tá? Nenhuma sociedade vai pra frente não, tá? Ok? Então eu quero falar pra você
Pronto, qual a conclusão então que você dá? Uma decisão hoje, tá? Ok? É porque infelizmente, tá? As pessoas que se... Por exemplo, quando você vê, por exemplo, a transmissão do TV Senado, e aí você fica vendo ali os comentários do lado ali, as pessoas comentando, eu considerei que o deputado fulano de tal procedeu-se corretamente na explanação. Provavelmente são mais de 1000 cabeças ali assistindo o tal do TV Senado. E provavelmente não tem um ali que preste ou que valha realmente uma opinião. Você consegue entender o que eu estou falando? É isso daí. A sociedade vai sempre assim, à vontade desses indivíduos. Consegue entender? Porque de um lado tem um indivíduo extremamente razoável e ponderado para o lado A. E do outro vai ter um indivíduo com grandes argumentações do lado B. E no final nenhuma dessas merdas vale porra nenhuma. E você que provavelmente é a minoria, é você que está com a razão. Consegue entender? É como se diz assim, é você que está mandando mesmo no negócio. Mas você não vai ser justamente a pessoa que vai ficar de fora. Consegue entender o que eu estou falando? Então, um trapaceiro. Então, e aí o que acontece? Quando você chega e fala assim, olha, eu tenho direitos nessa sociedade. Aí, isso daí. Aí aparece uma ordem, imagine, um monte de poeira de merda também. Nós também temos direito também, cara. Nós temos direito também, cara. Aí acabou. Aí é isso daí, tá? Enquanto continuar assim, vai continuar sempre assim, tá? Poxa, Jorge, você poderia dar uma resposta aqui, falar uma coisa que pudesse resolver isso para sempre? E dar como se fosse uma... sim, eu tô falando aqui quanto tempo? 26 minutos. Eu quero ser muito bem remunerado para falar alguma frase aqui, algumas palavras aqui de menos de 1 minuto, 2 minutos aqui, que poderia ser um raciocínio elementar para tudo isso daí, mas de jeito nenhum que eu vou falar, ok? Essas palavras inclusive custam caro demais, consegue entender? Ok? Então é isso daí, tá? Enquanto tiver determinados indivíduos, enquanto tiver um cagalhão, presta atenção para você entender. Essa é a conclusão que eu coloquei, vou falar em outras palavras aí. Enquanto tiver um cagalhão encostando o cu no seu olho e achando que ele é igual a você, a sociedade nunca vai para frente, tá? Você pode ter certeza. Enquanto um cocô desses encosta a bunda no seu olho e ele considera que ele é igual a você, que ele tem os mesmos direitos que você, essa sociedade nunca vai para frente, ok? Mas não vai mesmo. Enquanto o indivíduo todo, um furingo todo cagado, encosta o cu no olho dos outros e ele julga que tem os mesmos direitos que você, ok? Essa sociedade nunca vai para frente, ok? Pode ter certeza do que eu estou falando. Okay. Enquanto um rabo sujo desse que encosta o furingo no olho de alguém, ele acha que tem direitos, você consegue entender? Essa porra de sociedade nunca vai para frente, essa porra, ok?